Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos os que estão acompanhando nossos estudos das Escrituras para fins da Escola Bíblica Dominical e vos saudamos na expectativa de que logo posso fazer uso desta lição em alguma classe, alguma pregação que lhes vier a oportunidade de acontecer. Nesse segundo trimestre de 2023, estamos fazendo estudo no livro de Hebreus, ou tomando inicialmente como base aquele livro, quando fala dos heróis da fé. E estamos então, desde o início, tomando alguns personagens e apresentando aquilo que os fizeram ser vitoriosos no passado, e que naturalmente foi mediante a fé. E assim continuamos, ainda que alguns casos últimos agora, Elias, Eliseu, que é a nossa lição atual, não estão ali, vamos dizer assim, citados, mas são também profetas, e não por nome, mas desta forma, colocados em Hebreus capítulo 11. Não estamos na expectativa de falar tudo sobre o personagem. Como no caso, o trimestre eu estudo Heróis da Fé, baseado em Hebreus 11, e a lição já de número 10, Eliseu e seu testemunho de fé. Se fôssemos falar de Elias, Eliseu, Davi, na sua história, aí nós teríamos necessidade de muito mais tempo. Mas estamos dando desses personagens alguns exemplos, alguns testemunhos, alguns feitos que mostram que eles foram homens de fé, por isso venceram, ou alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. Nesse caso, na nossa lição de número 10, o nosso textuário proposto está em 2 Reis, capítulo 2, o verso 15, quando já citamos até na lição anterior, quando se fala de Elias, esteve envolvido Eliseu. E o texto bíblico, para a nossa consideração, é: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, desde já, cuidado com as expressões, o entendimento, o espírito, na verdade, não é de Elias que repousava sobre Eliseu, é o espírito de Deus que estava em Elias, agora estava concedido a Eliseu. E a nossa história vai continuar tendo como leitura bíblica em classe, como dizem alguns, em 2 Reis, no capítulo 2, verso 9 e até o verso 15. Continuando, para estudo dessa lição, propomos o atual esboço, com suas 3 subdivisões, sim, 3 subtítulos, para o seu desenvolvimento. Ou seja, primeiro, Eliseu pede porção dobrada do Espírito de Deus, o que vamos estar considerando em 2 Reis, no capítulo 2,
os versos 9 a 15, e depois, segundo subtítulo, Eliseu opera vários sinais, e terceiro subtítulo, um último testemunho de fé. E agora baseado em 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao 21. E considerando essa lição assim iniciada, apresentamos o que está em tela, que é o texto que diz: tendo alcançado o testemunho de que agradara a Deus, Elias foi levado deste mundo e não se viu mais. Mas em seu lugar havia deixado um sucessor, um filho, por assim dizer, cujo testemunho de fé não seria em nada inferior e cuja graça e poder de Deus para operar grandes e numerosos milagres seria propriamente um sinal de que Eliseu havia sido atendido quanto à porção dobrada que havia pedido. Nesta lição, procuramos destacar evidências dessa fé em alguns dos muitos sinais realizados pelo profeta, conforme narrados nas Escrituras. E conforme dissemos, não vamos estudar tudo, só uns poucos feitos ou testemunhos de que a existência de Eliseu, tal como outros mais personagens já estudados, sim, alcançaram a aprovação de Deus, alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus e por isso estão escritos no livro da vida e estarão participando da grande ressurreição do último dia para ganhar os lugares celestiais. E assim, vamos dar continuidade nesta série de lições que baseia-se em Hebreus capítulo 11, com o título Heróis da Fé. E a lição agora número 10, Eliseu e seu testemunho de fé. Num primeiro subtítulo, no nosso desenvolvimento, vamos tratar dessa parte. Eliseu pede porção dobrada do Espírito. Muito bem. E para isso, vamos estar lendo o texto proposto em 2 Reis, no capítulo 2, os versos de 9 até o verso 15. E o texto bíblico diz, e está em tela: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram:
o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aqui está então esse texto inicial, que na verdade faz parte também do estudo de Elias, porque envolve Elias e Eliseu neste acontecimento. E o que acontece no finalzinho do tempo de Elias aqui na terra, que ele oferece a Eliseu uma oportunidade de pedir alguma coisa, já que Elias estava indo embora, e que ele poderia, Elias, ainda fazer por Eliseu. E Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Muito bem. E foi assim que está o assunto colocado. E já podemos adiantar, conforme já fizemos na introdução, que Elias falou, coisa dura, coisa difícil, o que você pediu. Mas, como depende de Deus dar ou não dar, e mais alguma consideração que poderia ser feita, mas o importante é que Elias disse, se quando eu for tomado de ti, se você ver isto acontecer, será feito o que você pediu. Mas se você não ver o acontecimento, não receberá a porção dobrada. Mas temos bem claro aqui a expressão dentro desse texto lido que diz, o que vendo Eliseu clamou. Então Eliseu viu quando Elias foi arrebatado. Cuidado, muitos falham nisso, dizendo que foi numa carruagem, muitos desenhos de carruagem levando Elias para o céu, mas a palavra está clara em vários pontos, no redemoinho. E quanto à carruagem, foi só para separar os dois amigos que estavam andando juntos, para que em Elias acontecesse o arrebatamento. Muito bem, mas indo para o nosso texto de lição, num primeiro subtítulo, que é Eliseu pede porção dobrada do Espírito, e num primeiro parágrafo, temos o texto aí que diz, e que coloca já a história um pouco antes, porque falando de Eliseu, é útil dizer o que temos neste texto, que quando Elias fez a obra que tinha que fazer em uma certa ocasião, desanimou-se vendo a dureza de coração do povo de Israel e chegou a dizer, só sobrei eu, e pediu a Deus para levá-lo. Mas Deus não o levou, falou que tinha tarefas, e entre as tarefas, uma delas era constituir um substituto, que no caso é Eliseu. Mas lendo o texto em tela, podemos assim expressar. O chamado de Eliseu para o ministério profético resulta de um momento de grande aflição na vida de seu antecessor Elias, quando este expressava sua frustração ante o que pensava ser o fim daqueles que serviam ao Senhor e dos seus profetas. Deus não apenas revelou que tinha entre o povo milhares que não haviam curvado seus joelhos a Baal, mas havia escolhido um para ocupar o lugar de Elias. E para que não restasse dúvida quanto à eficiência deste escolhido, o Senhor revela ao seu profeta que ele asseguraria que o juízo contra a idolatria dos reis de Israel se cumprisse. Pois, aí veio o que Deus falou, o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu.
expressão essa que está em 1 Reis, capítulo 19, verso 17, e ainda lemos. Vemos então a primeira evidência da grande fé de Eliseu, quando este responde prontamente ao chamado de Elias, entendendo que o ato do profeta era simbólico no seu chamado para seguir após ele e ocupar o seu lugar. Voltando lá atrás, na história de Elias, Elias desanimado, triste, com a dureza do coração do povo de Israel, entendendo que ninguém deu valor à palavra de Deus trazida por ele. Mas Deus responde: tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante dos ídolos. Ou seja, muita gente foi salva. Sim, talvez pela pregação do próprio Elias, não se envolveram com a idolatria. E lembre-se do segundo mandamento da Sagrada Escritura, que muita gente não considera, nem cristãos consideram. Está escrito: não pode, é proibido fazer imagens de escultura ou figura alguma do que há no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Ou seja, nada disto. Não pode se inclinar diante delas, não pode servi-las. E quanta idolatria vemos no meio cristão, e acho que está tudo certo. Mas tem o juízo de Deus. Esse mandamento não caiu por terra. Aliás, nem um tio do que Deus falou cai por terra. Mas Deus falou: tem 7.000. Ainda mais tem o juízo. Viria Azael, rei da Síria, que estaria castigando a idolatria desse povo. Sim, dominando este povo através de muitas batalhas e guerras. Como também viria Jeú, fazendo juízo entre as 10 tribos, e o próprio Eliseu também estaria envolvido neste trabalho de repreender, castigar o povo de Deus desviado na sua idolatria. Muito bem, aí estão essas coisas. E como foi esta colocação? Lendo as Escrituras, Elias foi até onde estava Eliseu, pegou da sua capa e lançou sobre Eliseu. Ou seja, a cobertura que estava em Elias, ele já estava ali numa figura, nesta ação, sim, representativa, dizendo: a cobertura que está sobre mim vai estar sobre você. Já está falando da unção que ele receberia depois. E Eliseu entendeu e partiu para seguir Elias. Num segundo parágrafo desse mesmo subtítulo, Eliseu pede porção dobrada do Espírito, lemos o que está em tela. Passado alguns anos, servindo a Elias, o jovem discípulo havia se tornado conhecido como aquele que deitava águas, ou água, sobre as mãos do famoso profeta Elias, no caso. Passagem que está em 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Chega então o tempo em que o Senhor Deus iria levar Elias no redemoinho ao céu. E Eliseu, acompanhando seu mestre de cidade em cidade, é avisado pelos filhos dos profetas acerca do que ia acontecer com Elias. Não deixando de dissuadir de seu propósito, Eliseu persevera em acompanhar Elias até o seu derradeiro momento neste mundo, demonstrando seu sincero amor por seu pai espiritual, como também o desejo de seguir os passos do profeta até a morte, até o seu fim, como vemos que Eliseu seguiu Elias além das águas do Jordão, miraculosamente divididas. Sim, a partir dessa chamada, Eliseu está acompanhando continuamente Elias como um servo, sempre presente,
E observe que só esse aspecto já foi caracterizado. Quem é que anda com Elias? Eliseu. Então isso já ficou conhecido de uma forma pública. Elias, o grande profeta de Deus. E quem está com ele continuamente? Eliseu. E pronto. Eliseu fica com ele até o momento do seu arrebatamento. Mas continuando e indo para um terceiro parágrafo, nesse mesmo subtítulo, Eliseu pede porção dobrada do Espírito, continua. Agora aquele texto que nós lemos, sim, que é o nosso texto áureo. Elias propõe a Eliseu pedir qualquer coisa, ao que o jovem discípulo responde: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Era algo que Elias, mesmo tendo realizado tão grandes sinais, afirma ser difícil de conceder, ou dura coisa pediste, a expressão textual. Mas ele sabia que Eliseu certamente seria profeta em seu lugar, e que o seu ministério seria eficaz e poderoso, de modo que orienta seu fiel seguidor a buscar um sinal de Deus, quando o profeta fosse arrebatado do seu lado. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará. E de fato, Eliseu viu, ainda que por pouco de tempo, ou um pouco de tempo, o profeta sendo separado dele por carros e cavaleiros. Carros e cavaleiros, e elevado ao céu num redemoinho. A expressão é: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, mas viu ele sendo levado. E lendo ainda: e a partir de então, imbuído do mesmo Espírito que esteve sobre Elias, invoca o Senhor Deus e realiza o seu primeiro sinal aos olhos dos filhos dos profetas, recebendo então o testemunho de que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Muito bem, aí está o nosso primeiro, digamos assim, subtítulo. Eliseu pede porção dobrada do Espírito, e conforme dizemos, recebeu, porque a condição era essa: se me vires, quando eu for tomado de ti, você receberá. Então ele viu, ainda pegou a capa e passou a usar a capa de Elias. Muito bem, e com isso aí, logo em seguida, ao atravessar o Jordão, na volta, ele usa a capa, do mesmo meio ou gesto e ação que Elias tinha feito. Aí todos os profetas que estavam do outro lado, aguardando os fatos, vem Eliseu vindo sozinho e com a capa de Elias, batendo a capa nas águas, e o Jordão obedecendo, abrindo caminho para o novo profeta que estaria dirigindo o povo passar a pé enxuto, vamos dizer assim. E todos clamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Outra vez, dando uma palavra mais correta, o Espírito de Deus que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. E entendamos, com porção dobrada. Aqui quero colocar duas coisas. Primeiro, a capa. Outra vez a capa, que lá na chamada de Eliseu, Elias colocou sobre os seus ombros. E agora, quando ele é arrebatado, ele deixa cair a capa. Ou seja, a cobertura de graça, de unção, de poder e de acompanhamento do Espírito de Deus estava agora à disposição de Eliseu. Essas são formas figuradas de dizer que a cobertura, a graça, estava sobre Eliseu, como esteve sobre Elias. Muito bem. E a segunda colocação, irmãos, precisa lembrar disto. Muitos acham que tem porção dobrada do Espírito, tem que ser aquele que faz
sinais e prodígios em dobro. Não. Uma gota do Espírito de Deus, ou um barril do Espírito de Deus, ou um mar do Espírito de Deus vai atuar aquilo que é necessário atuar. Nem mais, nem menos. Porque é o mesmo Deus que opera. Assim vão entender. Eliseu, ainda que tenha recebido porção dobrada, não quer dizer que ele foi o mais importante ou que esteve numa posição de destaque aos olhos de Deus como Elias. Não, não, não. Por isso que toda a Escritura, quando cita aquele Messias, ou o que vem antes do Messias, ou as palavras proféticas que muitos se confundiram nela, dizia: virá alguém no espírito e virtude de Elias. Elias era sempre o modelo, a citação, o destaque nas citações bíblicas. E depois Jesus vai dizer que este profeta, esse ungido que viria no poder e graça de Elias, é João Batista. Então, Elias e João Batista, em poder, vamos dizer assim, em atuação, importância, nobreza e destaque, estariam como equiparados. Mas Jesus disse que antes de João Batista não houve outro profeta maior. Ou seja, o maior dos profetas é João Batista, que veio na mesma unção de Elias. Ainda que Eliseu tivesse porção dobrada, mas João Batista, na porção de Elias, era o maior dos profetas até aquele tempo em que Jesus se manifestou. Então, não vamos ser como muitos, supondo que Deus anda na matemática de um homem. Não, Deus é Deus. Ele sabe o que faz e Ele é que tem a valorização correta de todas as coisas. É Ele que determina quem vai trabalhar mais ou trabalhar menos, quem vai ter atuação de mais prodígio ou menos prodígio. É Deus. E falando nisso, João Batista não fez milagre nenhum. Ou seja, se for por quantidade de milagres, João Batista não fez nenhum milagre. Nenhum. Mas a autoridade e poder nele era na mesma virtude, poder, autoridade que estava em Elias. E repetindo, Jesus disse, não houve outro profeta maior antes dele, João Batista. Assim, continuando, podemos ir para o segundo subtítulo, quando temos esse título: Eliseu opera vários sinais. Foram muitos, vários os sinais que estão registrados na Bíblia, sim, operados através de Eliseu. Não vamos citar todos. E, naturalmente, a própria Bíblia talvez não tenha registrado tudo que o profeta fez nos seus vários anos de atuação. Aqui estão alguns para modelo e testemunho, como também foi dito do próprio Senhor Jesus, que Jesus fez muitos milagres ainda, mas achou-se adequado não escrever tanto, porque João chega a dizer, não haveria livros para escrever tudo. Mas então, Eliseu opera vários milagres. E aqui vamos considerar alguns feitos do profeta, na verdade, 4 feitos, em que o primeiro é referente a Josafá, e vamos estar considerando isso. Segundo subtítulo dessa nossa lição, Eliseu e seu testemunho de fé. Eliseu opera vários sinais. Primeiro, consideremos que antigamente, naquele tempo, fácil, um reino ou um rei se armava e atacava os outros por pretexto qualquer. E assim houve no tempo de Josafá uma situação de Moabe se levantar em batalha contra Edom e contra outros reis mais. E Josafá é solicitado para ajudar a estes reis que foram provocados. Então temos 3 reis que vão estar ali para combater Moabe.
os reis de Judá, o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom contra Moabe. Observe bem, Judá, as duas tribos na sequência do reinado de Davi, Salomão e Reoboão, enquanto que Israel, as 10 tribos que se separaram, se dividiram e se afundaram em idolatria, sim, também com os seguidores de Jeroboão. E Edom, que era também como que uma nação irmã, os irmãos se unem para se defenderem de Moabe. Essa é a história de fundo. E vai ter esse acontecimento. Mas, lendo o texto que está em tela, o primeiro parágrafo que temos nesse subtítulo, Eliseu opera vários sinais. E assim lemos: em todos os episódios do ministério de Eliseu, é visível que o profeta atua movido pelo Espírito de Deus através da fé, executando atos figurativos ou simbólicos na intervenção divina suplicada que resultava em resposta de Deus. Em um deles, por meio de Eliseu, o Senhor tanto saciou a sede dos exércitos de Israel, Judá e Edom, que rodeavam a terra árida para enfrentar Moabe, como também entregou os moabitas na mão daqueles 3 reis. Notemos como o profeta, em consideração ao piedoso Josafá, conteve sua indignação com o ímpio rei de Israel e buscou ao Senhor, que o orientou sobre como deveriam proceder a fim de que a provisão divina se cumprisse. 3 reis, Israel, Judá e de Edom, caminhando com seus exércitos numa terra seca, veio sede, não tinha água. Então pronto, nós 3 estamos agora à mercê da morte, por sede. E se faltar alguma coisa, Moabe está à frente para nos exterminar. Mas aí lembraram de consultar a Deus. E Josafá queria alguém que fosse do Deus Jeová, aquele que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí falaram, tem Eliseu, que acompanhou e foi fiel todo o tempo a Elias, e foram chamá-lo. E ele mostra a sua indignação sobre o rei de Israel, porque tinha se afundado na idolatria, levando toda a nação e as 10 tribos também neste desvio terrível. Mas, por causa de Josafá, que era temente a Deus, Eliseu, em respeito a um servo de Deus, a um homem rei fiel a Deus, aí vai dar a solução, o escape. E lemos no texto de 2 Reis, capítulo 3, verso 9 a 18. E em tela está o texto bíblico aí. E lemos: e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor Deus, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e diz: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis
para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor Deus, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Aí está essa primeira atuação que aqui temos, sim, quando esses três reis são livres de um desastre, da morte, porque Eliseu presente clama a Deus e Deus fala: vai ter água, eu vou mandar água. Vocês não vão ver ventos, vocês não vão ver chuva, mas o vale vai encher de água. Cavem covas e terão água com abundância. E isso sucedeu, e o povo foi livre. E continuando também, nesse título Eliseu opera vários sinais, vários sinais, muitos. Nós vimos agora um e vamos para mais dois neste mesmo parágrafo. Ou seja, está em tela e lemos: a semelhança de seu antecessor, Eliseu também foi usado pelo Senhor para prover as necessidades de uma viúva, não apenas provendo azeite para sustento dela e de sua família, mas para vender e pagar dívidas deixadas pelo marido. Um primeiro sinal, ou feito, prodígio ou milagre. Continuando, lembremos também da mulher sunamita socorrida pelo profeta, a qual, tendo perdido seu filho, lançou-se aos pés de Eliseu, o qual, comovido pela aflição dessa mãe, foi pessoalmente até a casa onde se encontrava o menino, e depois de orar ao Senhor, o milagre aconteceu e o garoto foi devolvido com vida à sua mãe. Aí está, mais dois sinais, dois prodígios no ministério de Eliseu: multiplicação de azeite e depois ressurreição de mortos. E vejamos isso nos textos que temos, que falam dessas passagens. Assim, em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7, temos uma das atuações do profeta diante de uma questão que se lhe apareceu. E lemos o texto bíblico. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si,
e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aí está o milagre de multiplicação. Perceberam? A mulher vai dizer: meu marido morreu, e é temente a Deus, e te servia. E agora vem um credor que quer levar os meus filhos como pagamento de dívida. E Eliseu pergunta assim: mas o que é que você tem em casa? Ela diz: nada, a não ser uma botija lá com azeite. E Eliseu, no pouco que ela tinha, já deu para ela a solução. Ou seja, Deus instruiu o profeta na solução, um socorro para aquela mulher. Pega a sua botija de azeite e vai derramando sobre vasos vazios e enche-os desse azeite. Para isso, peça emprestado vasos aos seus vizinhos, não poucos, mas seja muitos vasos. E não sabemos quantos vasos ela conseguiu emprestado. E depois, em casa, ela ia derramando de uma botija, um recipiente pequeno, ia derramando sobre vasos enormes, em grande quantidade, e o azeite, sim, fluía, até que ela procurou um vaso assim, não achou nenhum vaso vazio, e pediu ao filho: traz mais vaso. E ele disse: não tem mais. Acabou os vasos vazios. Pronto. Aqui vem duas considerações que eu quero fazer. Como é bonita a palavra de Deus. A expressão no verso é: quando o filho disse que não tinha mais vaso vazio para ser enchido, aí o azeite parou. Não acabou, parou. O que quer dizer isso? Ia ter fluxo de azeite continuamente, e isso eternamente, se tivesse vaso suficiente para encher. Do poder de Deus, da providência de Deus, não há limite. O que muitas vezes limita alguma coisa é justamente a nossa limitação, que no caso da viúva, não ter mais vasos vazios. Eles podemos tomar de muitas formas, como, por exemplo, graça de Deus para a nossa vida, abundante em Deus. É um rio de água viva que sai de Deus e que enche e caminha por toda a extensão da terra celestial. Mas a gente não vai viver de um rio inteiro, a gente vive de um pouco. É um pouco que nós temos. Ou seja, em Deus não há falta de graça, de poder e tantas outras providências. Pode haver limitação em nós, que às vezes não buscamos bastante. Pegamos um pouco de Deus, de graça, de livramento, disso, daquilo outro, e achamos que já foi suficiente. Mas Deus tem mais. Deus para de derramar porque não teve interesse, não tem vaso vazio para ele encher. Observem isso. Como também nesse assunto do parou o azeite, porque ele não acaba, cuidado com as versões que hoje em dia estão fazendo. Muita gente fazendo versão da Bíblia, sem entendimento, sem sensibilidade no espírito. Essa palavra é chave, não pode ser alterada. O azeite parou e não acabou. Essa é a expressão correta dentro da virtude e operação viva e poderosa de Deus. E quantas versões trocando uma palavra por outra, como se não tivesse importância fazer troca de palavra. Cada palavra tem o seu peso, precisamos entender isso. E a outra segunda observação: a mulher com a casa cheia de azeite, mas mostrou submissão e cuidado de não fazer nada de si mesmo,
ou de si mesma, e correu ao profeta. Aconteceu isso, estou com a casa cheia de azeite. E agora? Aí o profeta lhe dá também a segunda instrução. Vai, vende e paga a sua dívida. E vivei do resto, ou seja, tinha azeite com abundância para pagar dívida e para viver com seus filhos no tempo que assim Deus proveu ou quis fazer. Ou seja, não tomou providência de fazer mais alguma coisa. Assim como o profeta orientou até aqui, vou voltar ao profeta e perguntar para ele, e agora? É uma submissão, vamos dizer assim, uma dependência do profeta que deve haver em nós. Uma submissão, sim, e dependência de Deus. Deus nos fala alguma coisa, a gente faz e vai em frente. Não, se Deus nos deu uma instrução de alguma coisa, façamos aquela parte. Tem uma possível continuidade, volta a Deus e pergunta a Deus para ver o que é que tem que se fazer em seguida. Como também vemos em Noé, que Noé entrou na arca e não saiu. Ainda que lá fora já estava seco, ele não saiu. Esperou Deus falar, agora Noé, sai. Nós, muitas vezes, na nossa precipitação, já sairíamos da arca. Já está tudo seco. Não, Noé ficou quieto. Quem mandou entrar foi Deus. Então espera ele, Deus, mandar sair. E vemos isso em Gênesis também. Mas o segundo sinal nesse subtítulo 2, Eliseu opera vários sinais. Aí vem o caso da ressurreição. A história está lá no capítulo 4, sim, do livro de 2 Reis. Mas nós vamos ler só o finalzinho, quando se diz: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi, Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou em terra, tomou o seu filho e saiu. Olha que coisa linda. Agora, ao mesmo tempo, vemos que o profeta não tem poder e decisão de si, ele depende de Deus. Ele começou a pensar: o que eu vou fazer para esse menino ressuscitar? Bom, perdoe a nossa pobreza de palavras e simplicidade. Mas se eu estou cheio, vou dizer assim, no meu pensamento, cheio do Espírito de Deus, é só eu abraçar, ficar tocando nesse menino, pronto. Vai ter aí uma osmose de Espírito de Deus e o menino ressuscita. Não é nada disso, a nossa fraqueza é grande, mas interessante que a misericórdia de Deus é maior. Ele tentou, não deu, saiu por aí meditando ou orando, clamando a Deus, voltou, repetiu o fato, aí sim o menino ressuscitou. Mostrando que dependemos de Deus, até o profeta depende de Deus, porque se sinais e prodígios acontecem por suas mãos ou pelas suas palavras, entretanto, a ordem, o consentimento tem que partir de Deus. Deus mostrou que era com o profeta. Depois desses fatos, o menino recuperou a vida, o menino foi ressuscitado, foi devolvido à sua mãe. Mais um ato ou prodígio ou feito por fé. Nesse caso do nosso estudo, Eliseu. E continua, ainda no terceiro subtítulo, temos
Eliseu opera vários sinais, num terceiro parágrafo. E agora é a história, o feito, que envolve o personagem Naamã. Muito bem. A história é simples e está lá na Bíblia Sagrada. E vamos já ler alguns versos neste assunto. Mas coisa simples. Uma menina que nas guerras de Síria e também, vamos dizer assim, Israel, a menina foi levada como presa, escrava, menina. E ela percebeu que Naamã, o general, era leproso. E ela pronuncia, na sua simplicidade de criança, um testemunho de fé. A menina, nosso assunto é Eliseu. Daqui a pouco vem Eliseu. Mas a menina, na pouca fé que tinha, falou abertamente: se o meu senhor, o general Naamã, estivesse lá em Samaria, diante do profeta Eliseu, homem de Deus, ele seria curado da lepra. Aquilo, chegando ao general Naamã, o encheu de esperança. Vou a Samaria e vou pedir ao profeta que me dê a cura. E aí vem um texto que temos em tela, que é esse parágrafo terceiro. Memorável também é a cura de Naamã, nossa expressão, o qual, tendo recebido testemunho em sua terra acerca do profeta que está em Samaria, partiu na esperança de ser atendido pessoalmente pelo profeta, e embora indignado com a orientação recebida para se banhar nas águas do Jordão 7 vezes, resolveu obedecer à palavra e, para sua surpresa, foi curado da lepra. Embora, de certo modo, o protagonista deste episódio seja Naamã, o qual confessou que o Senhor é o único Deus e se comprometeu a adorá-lo, mesmo de volta à sua terra, podemos chamar a atenção para o fato de Eliseu não ter aceitado nenhum presente do comandante sírio, antes permitindo-lhe levar mais do que a cura, isto é, uma porção de terra de Israel, a fim de prestar sua adoração ao Senhor, ao Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A história, conforme já contamos, continua daquilo que eu falei anteriormente. O general vai a Samaria e quer que seja curado. Todo mundo se impacta como se fosse uma provocação. Mas, entretanto, Eliseu chama: traze-o a mim, que ele vai ver que aí em Israel tem Deus de verdade. Um Deus que opera, um Deus todo-poderoso. E o general vai até a casa de Eliseu. Mas só que em vez do profeta ir lá receber com honras e etc, mandou só a mensagem: vai ao Rio Jordão, lava-te 7 vezes e ficarás curado. Aí ele saiu aborrecido. Que falta de atenção, que falta de respeito, nenhuma homenagem. E não sei mais o que ele disse ou pensou. E foi embora. Entretanto, um dos soldados considerou e adequadamente, olha aí a importância de ter a forma de falar e a oportunidade de saber quando deve ser usada. E disse ao general: general, se o profeta lá te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele falou: faria. Eu faria. Mas banhar no Rio Jordão, rio lamacento, lá na Síria tem rio limpos. Aí o soldado fala: então, general, se o senhor faria coisas difíceis para ter a cura por ordem do profeta, o que custa banhar-se 7 vezes, ainda que seja nesse rio lamacento do Jordão? Aí o general deixou-se convencido. Palavra sábia, prudente, adequada. Ele foi se banhar e foi curado. Aí ele volta alegre.
para agradecer Eliseu e dar uma recompensa. Eliseu não quer nada. É o princípio bíblico. De graça recebestes, de graça dai. Então todos aqueles que cobram alguma coisa pela operação de Deus, Deus operando, então cuidado. Não é para ser cobrado. De graça recebestes, de graça dai. E a história então está aí no capítulo 5 de 2 Reis, do verso 9 ao verso 17. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele, Eliseu, disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou e disse: Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, aos ídolos, senão ao Senhor Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha que bonita a história. Pessoas de fé, não do nosso objetivo principal, mas a menina, depois o Naamã e o próprio Eliseu, dando a solução para aquele homem, antes aflito com a lepra, agora alegre com a cura, e reconhecendo que só Jeová, o Deus de Israel, é Deus. Não há outro Deus além dele. E continuando, vamos para o terceiro subtítulo, um último testemunho de fé. Agora a palavra que está em 2 Reis, no capítulo 3, versos 14 a 21. E temos, inicialmente, o texto 14 a 19, que estamos apresentando. Então, em tela, no terceiro subtítulo, um último testemunho de fé, nós temos 2 Reis, capítulo 13, 14 a 19. E o texto bíblico diz: e Eliseu estava doente. O profeta adoeceu, homem como nós. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma o arco
e flechas. E tomou um arco e flechas. Então eu disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E continua. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Muito bem, aí está a expressão bíblica em que Eliseu, já perto de ser recolhido pela morte, aqui sim, Eliseu pela morte, vai visitar, ou recebe a visita de Joás, rei de Israel. E ele recebe esse rei. E recebendo esse rei, dá atenção. E como que querendo fazer alguma coisa para deixar um benefício na terra antes que morresse, ele propõe ao rei jogar uma flecha para o lado oriente. E diz que é a flecha do livramento contra os sírios. Isso significa que o tempo de Azael repreender, castigar Israel, já tinha passado. Azael, rei da Síria, vimos no início dessa lição, que estaria castigando Israel pela sua idolatria. Mas agora o próprio Eliseu está dizendo que haverá livramento. E propõe uma segunda ação: cave a terra com a flecha. Ele cavou 1 vez, 2 vezes, 3 e parou. E Eliseu se indignou: você devia fazer isso mais vezes, 5, 6 vezes, e você teria livramento total dos sírios, ou da Síria. Mas agora, só 3 vezes, você vai vencer 3 batalhas somente. E a Síria permanecerá como sempre permaneceu, sendo como uma pedra no sapato do povo de Israel. Mas importante que Eliseu deixou isto. E no texto bíblico, no primeiro parágrafo do subtítulo 3, um último testemunho de fé, esse inicialmente, depois falaremos de um outro. Embora realizasse grandes e numerosos sinais, Eliseu estava destinado a ser recolhido deste mundo, de um modo não tão extraordinário quanto seu antecessor Elias, mas não com menor testemunho de fé e demonstração da porção do Espírito de Deus, concedida a este profeta. É interessante notar como Joás, rei de Israel, que visitou o profeta em seu leito de enfermidade, clamou assim como Eliseu, havia feito quando foi separado de Elias. Ao que Eliseu provou sua fé, por um ato simbólico ao qual Joás corresponde pobremente. 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. É o texto que nós lemos e que depois, continuando a leitura bíblica, poderemos comprovar o que Deus fez através de Joás, nesta palavra proferida por Eliseu, já no seu leito de morte. Mas continuando, um segundo fato interessante aconteceu. É interessante, não é diretamente um
sinal feito por Eliseu em um testemunho de fé, mas é o contrário, é Deus operando e deixando claro que ele, Deus, tinha aceitado a vida de Eliseu como aprovada, como sim, alguém que estava alcançando testemunho de que agradou a Deus, porque Deus zelava dele até depois de morto. E a expressão, ou o texto, é nesse mesmo capítulo 3 de 2 Reis, os versos 20 e 21, 2 versos que resumem este acontecimento. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles, os moabitas, um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, morto, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que história mais impactante e surpreendente, e de um acontecimento assim repentino. Eliseu morreu, foi sepultado. E o tempo passou. E agora só restava ossos na cova. E alguém, inadvertidamente, ou numa preocupação de uma emergência, de um perigo, ao sepultar, jogou o corpo ali, no primeiro lugar que acharam, e era justamente a cova de Eliseu. E não diz aqui que ao tocar nos ossos de Eliseu, ele reviveu? Eliseu podia operar isto? Não. Eliseu já tinha morrido, a carne já tinha ido embora, só estava ossos. E conforme diz Salomão, quem partiu dessa vida não sabe coisa alguma. Eliseu nem sabe o que aconteceu, vai saber quando ressuscitar. E nós contamos para ele desta história. Mas ele mostra que Deus é tão cuidadoso, se importa tanto conosco, que até os nossos ossos, possivelmente nos cemitérios por aí, Deus está tendo cuidado. Porque Deus olha, sabe tudo, é presente em todo lugar, é presente também onde estão os restos mortais dos seus servos, no caso Eliseu. E ao ser colocado um corpo estranho lá de um moabita, Deus não aceitou esse sepultamento duplo, tirou esse homem para fora. Agora, poder de Deus, sorte desse homem, que Deus é um Deus cheio de vida. Em vez de jogar para fora, digamos assim, o corpo morto, não, devolveu vida e o homem saiu. E Eliseu, com seus restos mortais, continuou o seu repouso da sepultura, aguardando o dia da ressurreição. Parece até algo para se rir desse fato, mas volta para nós aqui. Deus tem cuidado de nós, Deus se importa de nós, Deus se importa de todos aqueles que nessa vida passaram guardando a fé nele. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem com fé no Senhor Jesus, para que as suas obras o sigam, e o cuidado de Deus também seja sobre eles, ainda que pó na sepultura. Mas Deus é fiel, zeloso, cuidadoso de cada um de nós, e diria eu assim, parece que Deus tem saudade desses homens que morreram e foram sepultados, mas essa saudade de Deus para com esses homens será, vamos dizer assim, terminada quando eles voltarem à vida, o que será naquele grande dia, no dia da ressurreição, o último dia. Assim, o nosso texto que nós colocamos, nesse parágrafo 3, o último testemunho de fé, num parágrafo 2 diz: por fim, a Escritura também registra o fato em relação à sua morte, que embora tenha ocorrido de forma natural, isto é, devido à sua enfermidade, foi seguida de um sinal extraordinário de que havia agradado a Deus até o fim, a saber,
que mesmo passado o tempo suficiente para que no sepulcro do profeta restassem apenas seus ossos, quando o corpo do soldado moabita foi lançado inadvertidamente no local, foi revivido, foi ressuscitado. Um testemunho diferente do de Elias, quanto à forma cujo teor é o mesmo, de que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem, todos os que foram para a sepultura, e dele só resta algum pó ou ainda algum osso. Entretanto, Deus tem zelo disto tudo. É o testemunho dos seus servos, dos que lhe foram fiéis. E assim, outra vez, destaquemos, Deus é Deus de vivos e também um Deus cheio de vida, que operando, vamos dizer assim, Ele ultrapassa, esbanja esse poder de vida, concedendo vida a este homem para sair da sepultura de Eliseu. Não era para ele ficar ali junto com os ossos que eram cuidados de Deus. E assim, dando sequência, podemos caminhar para a conclusão. Vários pontos citados, operações de Deus ou operações do nosso Deus através do profeta Eliseu, mas mostrando também que em volta outros são chamados à fé quando se fala do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ou o Deus agora Pai de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. O quanto Ele está pronto a atuar por nós. E, num texto de conclusão, Eliseu, à semelhança de Elias, exerceu seu ministério com grande virtude e graça do Espírito. Mas em tudo isso, a fé também foi a virtude pela qual o profeta não apenas contemplou a intervenção divina na história de Israel, mas foi um instrumento ativo dessa intervenção, seja através de suas palavras inspiradoras da fé em outros, seja em suas ações enigmáticas, mas pontualmente sintonizadas com a vontade de Deus. Ou seja, se nós recebemos uma missão de Deus, se formos fiéis, Deus é conosco de uma forma extraordinária, impactante, surpreendente. Pouca coisa podemos fazer, mas o pouco Deus aprecia e nos recompensa. Não é vão o nosso trabalho, mas há uma recompensa, e uma recompensa farta, abundante do nosso Deus. E assim, estamos encerrando a nossa lição, que neste trimestre, baseado em Heróis da Fé, personagens citados ou lembrados em Hebreus capítulo 11, dos quais falamos um pouquinho de cada um nesse número de lições que estamos tendo. E agora é a 10ª lição, com o título Eliseu e seu testemunho de fé. Tivemos nosso esboço para acompanhamento dessa lição, com seus 3 subtítulos que levaram ao desenvolvimento da lição. Primeiro, Eliseu pede porção dobrada do Espírito. Segundo subtítulo, Eliseu opera vários sinais. E um último testemunho de fé. E assim, o nosso textuário confirma: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, verso 15. O que nós agora, cientes disso, podemos dizer: sim, o espírito de Elias estava sobre Eliseu. O espírito de Deus que atuou através de Elias é o mesmo espírito que atuou também e estava sobre Eliseu. E agora tomemos para nós que o Espírito de Deus esteja em nós e que possamos estar atuando segundo o impulso desse Espírito de Deus e com fé, porque o nosso Deus é aquele que, sim, é conosco quando nos dá uma missão. E ele disse: vós sois minhas testemunhas, e no outro lugar, ide e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer vai ser salvo, terá a vida eterna. Que Deus os abençoe em Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal.
canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.